Pessoal, nessa aula nós falaremos sobre gerenciamento de risco, tá? E também sobre setups operacionais, nós vamos montar alguns setups. Então aqui é uma planilhinha básica, tá? Para vocês calcularem o gerenciamento de risco ideal, ok? Então, por exemplo, eu vou trabalhar com mini índice, quero fazer médio. Qual que é a frequência do mini índice? Vocês sabem como que mede a frequência? É simples. Você abre aqui o gráfico do índice, gráfico de 1 minuto, tá? Aí basta você ver qual o tamanho médio dos candles, tá? Olha só, 57, 41, depende muito do horário, tá? Ó, 75, 145, tá? Aqui você tem a frequência média, ó. Se você quiser pegar todas as informações, você pode clicar em arquivo aqui no MetaTrader, salva, ele vai salvar um bloco de notas com o preço da máxima e da mínima, abertura e fechamento, e você faz o cálculo, tá? Mas eu te digo, a frequência média do índice é de 120 pontos, ok? Do dólar é de 6 pontos, tá? Opa, não, do dólar 6 pontos é o médio que eu uso. A frequência do dólar é 3,5 pontos, 4 pontos, ok? Vamos usar aqui 4 pontos, tá? Então aqui nós vamos fazer uma simulação. O que significa a frequência? É a distância média de cada candle, o tamanho médio, né? Então, a gente sabe que é a volatilidade ali do ativo dentro de cada minuto, tá bom? Beleza. Se ele tem uma distância de 120 pontos, se a gente considerar o dobro, significa que ele vai ter que fazer uma correção, geralmente, com essa pontuação aqui, 120 pontos. Então, a gente pode fazer um médio de 240, tá? Até 240. Mais que isso, fica muito longo o médio, ok? 240 pontos com um contrato, quanto vai gerar de prejuízo para nós? Vamos arredondar, 250. Quanto vai gerar de prejuízo para nós? R$50. Ou seja, 250 pontos vai nos custar R$50 com um contrato. Depois, nós vamos de 250 pontos, ele vai fazer o próximo médio com 125 pontos de diferença do último médio. Por quê? Vai ser 250 pontos em relação ao último preço da posição, né? Você concorda comigo que quando você faz, vamos fazer um desenho aqui, ó. Você faz uma compra aqui, tá? Uma compra, você comprou aqui, ó. Ok? Se você faz um médio aqui, um aumento de posição, o que acontece com o preço da tua compra? Ela vem para metade. Ou seja, você vai ter que fazer um outro médio aqui, né? Que vai dar a metade da distância do teu primeiro médio. Ok? Então, por isso que o primeiro é 250, o segundo é 125. Tá bom? Só para explicar aí para vocês. Então, perceba. 250 pontos te custava R$50. Agora, 125 pontos estão te custando R$50, tá? Porque o teu loss partiu de 50 para R$100 agora, ok? Então, 125 pontos estão te custando 50, teu custo dobrou por ponto, né? Agora, 125 pontos começaram a te custar R$100. Você pagava antes, por 250 pontos, R$50. Agora 125 estão te custando 100. Mas até que vai, né? 50 foi para 100, 100 foi para 200, só que aqui a brincadeira ficou cara. Olha só. 125 pontos estão te custando de R$200 de loss para R$400. Vale a pena se chegar nesse nível aqui? Não vale a pena. Tá? Então, esse é o gerenciamento de risco ideal para você trabalhar com stop com médio de 250 pontos. Tá bom? Limite de perda de R$200. Nada além disso. Tá? Se você for trabalhar com um médio menor, por exemplo, 200, a gente pode dar uma olhada como que ficaria, ó, com 200. Ainda assim, é muito pesada a diferença. Aqui ele sempre vai ter um gap maior. Não tem como. Só que existirão pessoas que toparão esse risco aqui, ó, tá? Para chegar em 375, tá? Aí você pensa o seguinte, são só 75 pontos, eu estou pagando R$120 por 75 pontos, né? A diferença desse cara para aquele lá é o seguinte, ó, ele está dando margem de 375 de stop, ok? De médio, né? Para o preço entrar em volatilidade. Só que você perceba o seguinte, ele dá uma chance para o preço cair e subir, 2,
3, 4. Ok? Enquanto esse cara aqui, ó, ele dá 3 chances do preço. Então tem essa questão. Porém, ele dá 3 chances bem alongadas. Então aquele outro cara, ele vai pegar as volatilidades com mais frequência. Vai conseguir acertar mais o giro. Esse cara aqui pode ser que ele erre muito o giro, porque está muito acima da frequência. Que a frequência é 120 pontos no índice. Tá? Se você colocar aqui 120, você vai esperar uma correção no ativo de 15 pontos, que é o que eu já tinha comentado, que é a parcial do giro, né? Você entrou aqui, tá? Fez aqui uma compra. Aqui você fez o médio. O teu preço da posição, naturalmente, aqui você fez o médio, aqui você fez a compra. O teu preço vem para cá, certo? Você vai precisar que o ativo corrija até aqui, ó, 15 pontos acima do preço da tua posição, ok? Nesse caso aqui, calcule sempre o valor do teu médio, né, dividido por 2, porque é sempre a tua posição vai ficar pela metade, né, dividido por 2, mais 15 pontos. Então, se você for fazer um médio de 120, você vai precisar que o preço corrija 75 pontos. Você vai dar para ele aqui nessa configuração aqui 4 chances dele corrigir 75 pontos, só que se ele cair 300 pontos sem parar, você tá fora. Tomou stop. Entendeu? Então aqui você tem uma possibilidade alta de tomar stop, porque a gente sabe que nos últimos dias 300 pontos está sendo nada no índice, né? Então se você colocar aqui 200, ó, você precisa que ele corrija 115, está dentro da frequência de correção do ativo. Tá vendo? Esse é o número ideal, na minha opinião. A tua correção tem que estar dentro da frequência do ativo. No caso do índice seria 200 pontos o médio. No caso do dólar, vamos dar uma olhada aqui. Quanto que seria a frequência ideal do dólar? O dólar não são 15 pontos, é 1,5 ponto. Ó, 8 pontos de médio, tá alto. Ó, tá dentro da frequência. 6 pontos de médio no dólar é um número bom. 5 pontos. Tá dentro da frequência do ativo. Para você saber a frequência é médio dividido por 2 mais 1,5 no dólar ou mais 15 no índice. Porque é a distância da parcial do giro. Tá bom? Então, anotem. Médio ideal no dólar, 5 contratos a 6. No índice, médio ideal vai de 180, número bom, no máximo 220, tá? Essa é a minha sugestão aí para giro de contrato, ok? Baseado em números que vocês viram aqui claramente, tá bom?